Oi pessoal, tudo bem com vocês? Nesse encontro a gente vai falar a respeito da contribuição do Espiritismo para ampliarmos a nossa noção de diversidade do pensamento. A primeira pergunta que já se faz presente é a seguinte: vale a pena nós investirmos na diversidade do pensamento? Vale a pena nós irmos ao encontro daqueles que pensam diferente, não para pensarmos e de forma igual a eles, mas simplesmente para tentarmos entender o mundo do outro e com isso até ampliarmos o nosso próprio mundo moral, psicológico e etc. Na visão de Allan Kardec, vale a pena sim, e nós vamos demonstrar isso durante o nosso vídeo. Em primeiro lugar, é necessário que nós tenhamos em mente que a conceituação se faz necessária. O primeiro conceito do vídeo é o que é a religião. A religião ela pode ser conceituada de várias formas. Nós temos, por exemplo, o conceito antirreligioso, né? Alguns afirmavam que a religião é o ópio do povo, ou seja, é uma droga, né, um entorpecente. Outros falavam que Deus é morto, não o Deus transcendente, mas o Deus dogmático, né? Outros, por um lado místico, né, de uma outra forma, no outro polo, que sempre é prejudicial, né, o radicalismo, se entregam completamente a uma experiência religiosa de forma cega, de forma irracional, e muitas vezes escolhem os dissabores de não vir os seus desejos atendidos pela divindade. Então é a confiança cega naquilo que burla, naquele pensamento que burla a lei de causa e efeito. Então nenhuma religião, ela, por melhor que seja, por mais bem elaborada que seja, jamais ela vai burlar, jamais ela vai transgredir ou conseguir burlar a lei divina que é eterna. Bom, há o conceito também psicológico. Esse conceito psicológico é principalmente representado por Jung através daqueles conceitos de arquétipo, de inconsciente coletivo. Diz que há coisas que são peculiares a todos os seres humanos, há princípios, por assim dizer, que nós não vamos nesse vídeo nos aprofundarmos nesses conceitos específicos da psicologia analítica. Há princípios, por assim dizer, que são comuns a todos os seres humanos em todas as épocas, em todas as culturas, porque são, vamos dizer assim, princípios psicológicos do inconsciente coletivo. E dentro dessa visão, o Espiritismo teria a acrescentar o seguinte: Allan Kardec perguntou aos amigos espirituais onde estão inscritas as leis de Deus. E eles responderam: na consciência. E consciência aqui não é sinônimo de uma parte da psique, ou da parte consciente da psique. É sinônimo do próprio espírito. Consciência aqui quer dizer o próprio ser espiritual. E também há o conceito institucional de religião, aquele no qual há um templo, há uma hierarquia pré-definida, há rituais, há sacramentos, há toda uma teologia em torno de algumas crenças e etc. Então, para a gente ver a complexidade da coisa, não dá para se tecer um conceito único de religião. O meu conceito particular, inclusive baseado até nos próprios princípios da doutrina espírita, é aquele que religião é um meio de transcender, um meio de buscar a espiritualidade, um meio de buscar algo que transcende a nós. Por isso, buscamos esse algo em Deus, que é algo o mais transcendente que existe, mas também no mundo espiritual. E o Livro dos Espíritos atenta para isso. Por sermos
seres espirituais, buscamos incessantemente essa verdadeira pátria, que é o mundo espiritual, porque nós estamos encarnados e somos espíritos, e a nossa normalidade é o mundo espiritual. Visto essa questão do conceito, é necessário a gente fazer uma pequena diferenciação. Eu gosto muito de um autor baiano, um autor espírita, chamado Adenauer Novaes. Ele tem um livro muito interessante chamado Religião Pessoal. Então, ele tece um paralelo, uma diferença entre a religião formal, que é aquela religião na qual a gente nasce, aquele conjunto de crenças, aquele anteparo institucional, e etc, e etc. E há a religião pessoal, que é o que fazemos desses conceitos que nós realmente recebemos quando nascemos em determinada família ou quando crescemos em determinada cultura religiosa ou antirreligiosa, mas também de acordo com as nossas experiências do sagrado, principalmente via mediunidade, porque independente da nossa crença, todos nós somos médios. Apesar de interpretarmos o fenômeno mediúnico de forma diferente ou negarmos sistematicamente o fenômeno mediúnico quando somos de algumas religiões, todos nós temos essa experiência com aquilo que convencionou-se através das épocas chamar de sagrado, né? Vamos sentir um pouco do que é a religião pessoal num conceito expresso pelo próprio Adenauer Novaes no livro. Acompanhamos. Religião pessoal é a religião construída pela própria pessoa a partir dos paradigmas, que são modelos, de sua religião de origem ou de suas experiências relacionadas ao sagrado. Bom, já conceituamos o que é a religião, deixando bem claro que é um conceito muito em aberto, depende do ponto de vista que defendemos, porque não existe conceito, ou melhor, não existe o conhecimento sem ideologia. E agora fizemos essa diferenciação entre a religião formal e a religião pessoal. E eu defendo a ideia, que é a mesma do autor, que nós tendemos para a religião pessoal. Ainda, por exemplo, vamos trazer para o recorte temático espírita, porque somos espíritas. Ainda que nós sejamos espíritas, ainda que creiamos ou tenhamos a certeza de que os princípios básicos são verdades para nós inabaláveis, todos nós temos opiniões diferentes a respeito dos desdobramentos desses princípios básicos deixados na obra de Allan Kardec, o que é muito natural e muito saudável, um debate construtivo baseado na urbanidade, baseado na serenidade, baseado na humildade e, sobretudo, na empatia, como a gente vai ver daqui a pouco. E por falar em debate, aí chegamos ao ponto chave do nosso vídeo. O que é o debate religioso? O debate religioso seria válido dentro do centro espírita? Seria válido investir, que o movimento espírita como um todo investisse nesse debate religioso? E diga-se de passagem, não é só com algumas vertentes, como às vezes, muito raramente é feito com o catolicismo, com as igrejas protestantes, mas, sobretudo, englobando todas as visões do pensar, como as visões orientais, por exemplo, como as visões sincréticas do candomblé, da umbanda, por exemplo, que é muito forte essas crenças em termos de quantidade no nosso Brasil, né? Não tanto quanto igual as religiões cristãs dogmáticas, mas também tem muita representatividade, apesar do número ser bem menor. E então a pergunta-chave é a seguinte: vale a pena investir nesse diálogo religioso? Nós que somos espíritas, que muitas vezes não se frequenta uma casa espírita, mas vale a pena ter contato com outras culturas, com outras crenças, com outras formas de pensar. É legal levar
isso para o centro espírita, para que as pessoas possam ter conhecimento. Certa vez eu conversando com uma determinada pessoa, um espírita, ele disse que o diálogo religioso atrapalharia muito a visão correta da doutrina de Allan Kardec no centro espírita, porque confundiria as pessoas. Ora, pelo amor de Deus, nós somos adultos, né? A minha visão é que precisamos estudar tudo. E precisamos modular aquilo para cada nível de compreensão. Para iniciantes, para estudantes intermediários, grupos de estudantes avançados têm que ser feitos também, né? Essa é a minha visão. Aliás, uma visão muito parecida com a de Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, como a gente vai ver daqui a pouco. Mas o que seria realmente esse diálogo interreligioso, né, que com a participação do Espiritismo se transformaria em diálogo intercultural? Que, a meu ver, e no ver de Kardec também, o Espiritismo não é uma religião. E a gente vai debater isso textualmente daqui a pouco, né? Mas vamos ver primeiro o que é o diálogo interreligioso, né? Eu tirei de um determinado site, que vou deixar aqui na descrição do vídeo, para que vocês possam pesquisar, o seguinte conceito. Diálogo interreligioso é a ideia de que as diferentes religiões do mundo devem evitar a busca pela supremacia mundial e, ao invés disso, devem dialogar e se respeitar mutuamente, procurando evitar as guerras com motivação religiosa. E não somente as guerras com motivação religiosa, mas também tornar o mundo algo mais acolhedor para todos. Algo sem barreiras da verdadeira fraternidade, que, a meu ver, é o movimento, sobretudo, de encontro das pessoas que pensam diferente. Que se haja a fraternidade verdadeira no mundo todo, já que o mundo é uma grande unidade na diversidade, é necessário que possamos ir ao encontro daquele que pensa diferente. Isso se chama alteridade, aquilo que é do outro. Conhecermos o mundo do outro. Mas será que Kardec pensava dessa forma? Vamos observar numa nota que ele deixou, ou parte de uma nota que ele deixou em O Livro dos Espíritos, na questão 628. Observemos. Para o estudioso, não há nenhum sistema antigo de filosofia, nenhuma tradição, nenhuma religião que seja desprezível, pois em tudo há germens de grandes verdades, que, se bem pareçam contraditórias entre si, dispersas que se acham em meio de acessórios sem fundamento, facilmente coordenáveis se vos apresentam, graças à explicação que o Espiritismo dá de uma imensidade de coisas, que até agora se vos afiguraram sem razão alguma, e cuja realidade está hoje irrecusavelmente demonstrada. Não desprezeis, portanto, os objetos de estudo que esses materiais oferecem. Ricos eles são de tais objetos e podem contribuir grandemente para a vossa instrução. Ou seja, o grande mestre Allan Kardec nos orientando e sugerindo que fizéssemos o estudo de outros pensamentos filosóficos, de outras religiões, para que puséssemos, então, levar aquela máxima, aquele conceito espírita à frente de que no futuro o espiritismo se tornará uma crença geral. Quer dizer que todos vão ser espíritas, que todos vão frequentar um centro espírita? Não. Quer dizer que esses princípios vão ser crença geral. Deus, o Deus não antropomórfico, não feito à imagem e semelhança do ser humano, a imortalidade da alma, a reencarnação, como vista como instrumento de evolução para o espírito, sem retrocesso evolutivo, a mediunidade como um fenômeno natural e não ligado
necessariamente a uma denominação religiosa da vida, né? E por aí vão os princípios básicos. Então a gente vê que é todo um movimento vanguardista de pensamento que Allan Kardec já trazia no século XIX à luz do Espírito da Verdade. Então, visto que Kardec apoiava essa ideia de alimentar o encontro, a diversidade do pensamento, agora a gente vai falar um pouquinho desse salto que o Espiritismo pode oferecer do diálogo interreligioso para o diálogo intercultural. Até porque o Espiritismo é um tríplice, ele tem 3 aspectos básicos. Eu vejo alguns outros aspectos nele, mas isso é coisa para um vídeo futuro, né? Isso é um assunto para um vídeo futuro. Mas vamos nos ater à ciência, filosofia e à religião. Alguns dizem que não tem base na obra de Kardec esse conceito do tríplice aspecto. Eu vejo de forma diferente. No livro O que é o Espiritismo, no preâmbulo, Allan Kardec diz no seguinte parágrafo o seguinte conceito: o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, consiste nas relações que se podem estabelecer entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que decorrem de tais relações. Bom, é necessário que a gente estabeleça o seguinte fato em relação ao livro que é o Espiritismo. É uma obra que Allan Kardec a elaborou para principiantes, para pessoas que não tinham e não têm conhecimento da doutrina espírita. E por isso ele foi taxativo, dizendo o seguinte, que o Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Através da ciência de observação, que também não deixa de ser experimental, pelo caráter experimental que a mediunidade tem, ela gerou todo um código filosófico, toda uma informação filosófica com as mensagens mediúnicas que foram coordenadas por Allan Kardec. E essa mensagem, esse código filosófico, por sua vez, gerou consequências morais e éticas, né? Logicamente, porque a ética e a moral é exercida em sociedade. Então a gente vê que existe sim, a meu ver, e vocês tirem as suas próprias conclusões, uma menção indireta a esse tríplice aspecto da doutrina espírita na obra de Kardec. Em outras ocasiões também vejo dessa forma, mas vamos trabalhar só com essa, né? Essa menção no livro O que é o Espiritismo, né? Agora, resta a seguinte pergunta: o que precisamos ter realmente, desenvolvermos para realizarmos como espíritas, esse debate interreligioso que extrapola do interreligioso para o intercultural, pelas possibilidades que a doutrina espírita pode oferecer em seu lastro, tanto metodológico quanto de doutrina, né? Primeiro, são 2 princípios básicos, né, que se desdobram em inumeráveis outros princípios. Que primeiro é a humildade e em segundo é a empatia. Agora, o que é humildade, né? Eu separei aqui 2 conceitos, um sobre humildade e outro sobre empatia, que eu vou ler do livro Mereça Ser Feliz, ditado pelo espírito Hermance de Faux. Vamos ver, vamos sentir, ver se vocês concordam com esse princípio de humildade, né? Observemos aqui. A humildade é a luz que vem de dentro quando reconhecemos quem somos. Brota na alma como um estado afetivo ao conseguirmos romper com as camadas de falsidade e engano edificadas pelo egoísmo e nos vermos enquanto eu divino. Ou seja, a pessoa humilde não é aquela que simula não ter uma virtude, ou aquela que não tem nenhum poder e nenhum bem material em mãos,
A pessoa verdadeiramente humilde é a que se conhece independente da sua posição social, a que se situa realmente em relação às limitações que ainda possui e às virtudes que já desenvolveu. Isso é ser humilde, é saber os seus limites e saber também que não há limites propriamente ditos para nós aprendermos e para nós crescermos em termos intelectuais e morais. Então, trocando em outras palavras, é aquela pessoa que sabe realmente quem é, com todas as suas limitações e potencialidades, que conhece realmente o seu eu divino. E um outro fator que dizemos é a empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Você é capaz de se colocar no lugar do outro? Você é capaz realmente de entender o porquê determinada pessoa pensa de determinada forma? Não é que você tenha que pensar ou se converter ao pensamento da pessoa, muitas vezes até de forma hipócrita. Não, é você ir ao encontro do outro e tentar entender o porquê do mundo do outro ser daquela forma, ainda que muitas vezes você não concorde com ela, né? E essa questão, ela é muito importante porque dessa noção de empatia, é gerado primeiro a tolerância, ou seja, você aprender a conviver com o que pensa diferente, é o primeiro estágio. Você ainda está afastado, mas já não tenta mais destruir aquele que você considera, ou que você considerava como sendo seu adversário. Com mais maturidade, essa tolerância se transforma em respeito, ou seja, já começa a ser desenvolvido o interesse de entender o porquê que o outro é daquela forma. E mais tarde, num terceiro estágio, acontece o fenômeno chamado alteridade, que é aquele estágio no qual nós vamos ao encontro do pensamento do outro sem ideia preconcebida. Isso já é para espíritos mais maduros, né? Não falo intelectualmente, mas sobretudo emocionalmente, né? E faz com que nós possamos compreender o mundo do outro e crescermos com isso também, porque o outro tem muitas coisas para nos ensinar, mas é necessário essa sintonia através da empatia, da tolerância, do respeito e da alteridade. Para que fechemos esse assunto, eu deixo aí um outro parágrafo do espírito Hermance de Faux, que fala o seguinte a respeito dessa diversidade do pensamento. Em qualquer tempo e lugar, diferenças não são defeitos. Os diferentes necessariamente não são oponentes, e a indiferença é o recolhimento egoísta do afeto na escura masmorra do desamor. Olha só, gente, que legal. Quando nós somos indiferentes, nós nos encastelamos na masmorra do desamor. Ou seja, muitas vezes é usada essa técnica, né? Mal compreendida na obra de Allan Kardec, né? Se a pessoa fala algo que você pensa diferente, você não debata, fique em silêncio. Ignore essa pessoa, finge que ela não existe. Isso é uma técnica válida para aqueles que se dirigem à diversidade do pensamento de forma desrespeitosa. Mas por que não debatermos de forma amena, de forma elegante e inteligente com aqueles que pensam diferente e já sabem respeitar a opinião alheia? Fica aí essa proposta de reflexão para que possamos entender o que é essa diversidade do pensamento, a importância que ela tem e o diálogo interreligioso na casa espírita para justamente levar esses princípios básicos para o maior número de pessoas sem tentar converter ninguém, né, já que essa é a finalidade do espiritismo no futuro, né, é que ele se transforme numa crença geral. E a gente pensa que o espiritismo vai se transformar numa crença geral enclausurado ou encastelado dentro do centro espírita ou dentro do movimento espírita apenas.
Essa é a minha opinião. Muito obrigado a todos aí, vocês que nos ouviram, que ficaram conosco até agora. Se você gostou desse vídeo, curta para que o nosso canal possa crescer, compartilhe o vídeo para chegar ao maior número de pessoas, né? Comente se você gostou, se você não gostou. Se você não é inscrito no canal ainda, eu te peço, se você gosta do nosso trabalho, você se inscreva no nosso canal, porque quanto mais inscritos, mais o canal fica em evidência e mais divulgado é, né? Se você já é inscrito, toque o botão do sino ao lado do botão de inscrição para receber notícias a respeito de vídeos novos que vão sendo postados no nosso canal. Muito obrigado a todos, muita paz e sejam felizes na diversidade.